Olá, como é bom estar com vocês mais uma vez, iniciando um novo trimestre da revista da Escola Bíblicas Dominicais da editora Betel. No trimestre passado, nós trabalhamos a temática do livro dos Salmos, mas nesse trimestre nós iremos trabalhar uma nova perspectiva, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Estamos passando por um triste momento de crise e adversidade no cenário mundial. E nada melhor do que uma revista que trabalhe essa temática para nós aprendermos e sermos edificados através da palavra do Senhor. E se você quer ser ricamente abençoado, fique conosco até o final desse vídeo e assista essa primeira aula. Seja bem-vindo ao Saber Cristão, esse canal de conteúdo teológico de auxílio de pré-aula da revista da Escola Bíblicas Dominicais. Eu sou Romário Silva, sou pastor na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no campo do Rio Grande de Dentro, cuja presidência é do pastor Ivarnésio Nascimento. Nosso desejo é que você possa estar sendo ricamente abençoado através do conteúdo desse canal. Mas não só isso, que você possa estar cooperando para o estabelecimento desse projeto. E como você pode fazer isso? Assistindo, se inscrevendo e compartilhando o nosso conteúdo para que outras vidas possam ser ricamente abençoadas, tal como você. Estamos na lição de número 1, prosperando em meio às crises. E o texto áureo se encontra em Gênesis, capítulo de número 26, versículo 2, que diz assim: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. A verdade aplicada diz assim: o estudo da vida de Isaque contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. Os objetivos da lição são os seguintes: destacar que o Senhor é conosco mesmo na crise, apresentar a importância da obediência do cristão e mostrar que na terra da crise Deus sempre nos ampara. E o nosso texto de referência se encontra em Gênesis capítulo 26, versículo 1 ao 6. E havia fome na terra, além da primeira, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras. E a tua semente serão benditas todas as nações da terra. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, os meus mandamentos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Nessa primeira lição, nós iremos aprender as ações de Abraão e de Isaque em meio a um momento de crise e de adversidades que aconteceram em suas vidas. Estamos no tópico 1, a pedagogia de Deus. Em Gênesis capítulo de número 22, nós encontramos uma das maiores verdades que existem no livro do Gênesis. E essa verdade é que uma coisa é ser pai de uma criança e outra coisa é ser pai de uma grande nação. Para ser pai de Isaque, Abraão deveria ter o sentimento de fé em seu coração. Mas para ser pai de uma grande nação, ele deveria estar fundamentado no princípio da aprovação de Deus. Essa passagem em Gênesis capítulo de número 22 e versículo 2 faz um paralelo com Gênesis capítulo de número 12. Vejamos. Essa expressão de Gênesis capítulo 22, versículo 2, vai-te à terra de Moriá, em relação a Gênesis capítulo de número 12, que diz para Abraão sair da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, nos mostra uma tremenda lição. Lição essa que em Gênesis capítulo de número 12, o Senhor exige de Abraão um rompimento com a sua descendência. Contudo, em Gênesis capítulo de número 22,
o Senhor exige do seu servo um rompimento com a sua ascendência. Outra coisa, enquanto o Senhor lá aponta um desprender-se da terra, aqui nesse texto, em Gênesis capítulo 22, o Senhor aponta um desprendimento com as questões humanas ou com as vidas humanas. Gente, preste muita atenção. Em Abraão nós percebemos que muitas crises que acontecem em nossa vida são por conta de apegos desnecessários. Em Abraão nós vemos o apego com Ló, o apego com Isaac, o apego com Ismael, o apego com Agar. E em tudo isso o Senhor quer trazer ensinamentos sobre a vida do seu servo. E para que isso acontecesse, o Senhor exigiu, em uma forma de terror, que Abraão oferecesse o seu filho, o único filho, como sacrifício, para que ele pudesse romper-se com todas as suas raízes que impediam dele prosseguir na promessa de Deus e no propósito de Deus para a sua vida. Contudo, em meio a um pedido de terror e até então um pedido absurdo aos nossos olhos, Abraão ele atentou ao pedido de Deus e de uma forma muito obediente ele foi oferecer o seu filho no Monte Moriá. A bem da verdade, quando você observa esse texto, perceberá que no seu coração Abraão já tinha sacrificado o seu filho. A narrativa do texto revela uma expressão muito especial, digna de um coração verdadeiramente obediente e adorador. Essa expressão é: vamos subir ao monte para adorar. E a ideia aqui é que não existe nenhum absurdo nessa vida que venha a inibir o propósito de uma obediência dos servos do Senhor. Agora observe uma coisa. Em meio a essa pedagogia, nós temos duas lições importantes. A primeira é que a geração de Abraão é uma geração que passa e nos mostra a importância de uma vida em obediência. E a segunda geração, a geração de Isaac, ou a nova geração, revela que Deus está se revelando agora como um Deus que é provedor, um Deus que é supridor, o Jeová Jireh. Aqui acontece um novo ciclo de revelações na vida do filho da promessa, o jovem Isaac. O escritor Denis Machado, no seu livro Abraão, um modelo de obediência, afirma que Abraão, com seus 100 anos, mesmo com essa idade, ainda dava passos de obediência. Ao mesmo tempo, o seu filho Isaac, iniciando na sua caminhada espiritual, também dava passos de obediência. Em outras palavras, não existe ninguém tão velho ou tão novo que não possa aprender. Não existe idade para o aprendizado. Todos nós, em qualquer faixa etária, como Abraão e como Isaac, estamos aptos a aprender a pedagogia do Senhor nas nossas vidas. A crise chega para Isaac. Todos nós sabemos que a crise, a adversidade, a tribulação, o dia mau quando chega, não quer saber e não tolera idades, não tolera status, não tolera classe social. A crise e a problemática está para todos nós. E é por isso que o jovem Isaac precisava entender os princípios do gerenciamento dos problemas e das crises que porventura viriam para a sua vida. Sob essa perspectiva do gerenciamento, nós percebemos que na vida de Isaac aconteceu algo comum em todos os patriarcas. E esse problema foi a esterilidade. E essa crise comum aos 3 patriarcas revelava uma coisa muito importante: o quanto foi importante a mão de Deus estendida no início, no princípio da geração do povo de Israel. No início da vida de Israel, nos primeiros descendentes do povo de Israel. Se não fosse a mão de Deus estendida, não haveria nação, não haveria essa sociedade abençoada pelo Senhor. Isso nos revela que nos princípios das nossas dores, Deus sempre está conosco, como esteve com Abraão, Isaac e Jacó. Meus queridos, não saiam daí, permaneçam assistindo essa aula. Nós temos algo tremendamente importante para mostrar para vocês sobre o livro do Gênesis. Apesar do florescimento da temática da crise e da adversidade em todos os patriarcas e também no livro do Gênesis, você vai perceber que nesse livro aflora uma nova temática, ou talvez aflora uma grande temática que domina e predomina em todo o livro do Gênesis, nesse primeiro livro da Bíblia. Você me pergunta,
E que temática é essa? Essa temática pode ser chamada de querigma, uma mensagem. Que mensagem? A mensagem da bênção do Senhor sobre a vida dos seus servos. Apesar da criação, apesar do pecado, apesar da ação da serpente, as temáticas principais do livro do Gênesis não é pecado, criação ou serpente ou maldição. Não é nada disso. A temática principal do livro do Gênesis é a bênção do Senhor. Você vai observar que a bênção do Senhor esteve na criação, você vai perceber que a bênção do Senhor esteve com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, ou seja, em todos os capítulos do livro de Gênesis, principalmente naqueles capítulos que se destacam, como em Gênesis capítulo de número 12. E indo direto ao ponto, essa expressão bênção vem da palavra hebraica beraká, que significa ajoelhar-se, que significa ser próspero. Ou seja, a ideia de ser abençoado é uma ideia que no primeiro momento revela um indivíduo que está de joelho, prostrado, e que Deus estabelece sobre essa pessoa a sua bênção. Esse princípio de estar de joelho, de estar prostrado, revela também um indivíduo que reconhece as suas fraquezas, que reconhece o quanto ele é fraco e que o seu Senhor é superior sobre a sua vida. A ideia de bênção na vida de Isaac tem esse princípio. Isaac recebeu uma ordem do Senhor para que ele não descesse ao Egito. E isso fez com que ele obedecesse. Toda uma pessoa que obedece reconhece a grandeza do Senhor, do seu Senhor, sobre a sua vida. Nesse sentido, o que Isaac fez foi condicionar a prosperidade do Senhor sobre si. Deus o abençoou, mas ao mesmo tempo, dentro de si, Isaac estava mostrando um coração quebrantado, de joelho e curvado, engrandecendo o nome do Senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu sou fraco e o Senhor é forte. Por isso que eu sou abençoado. Ser abençoado é prostrar-se por dentro. Ser abençoado é mostrar um princípio de quebrantamento enquanto a mão de Deus está estendida. O problema de Isaac estava relacionado à escassez de alimento. O problema de Isaac estava totalmente ligado à ideia de fome. Existe uma frase que diz: quem tem fome tem pressa. Com a fome não se brinca e com a fome se perde até a consciência e o desequilíbrio das coisas ao nosso derredor. É por isso que você vai observar grandes personagens que, em meio à crise, escassez e fome, se desorientaram no meio do caminho. Um exemplo disso está em Ruth, capítulo 1. Conta a história de Noemi e de sua família, no qual o seu esposo, não desejoso de enfrentar a crise de fome que existia na terra de Belém, ele preferiu fugir. E nesse sentido, ele perdeu todos os rumos de sua vida e pior, ele morreu e também todos os seus filhos morreram nessa circunstância. Mas um exemplo muito positivo em relação de como se comportar em meio à fome é o próprio jovem José, que na terra do Egito Deus lhe deu sabedoria e capacidade para ser instrumento do Senhor na condução de uma gerência, de uma administração em meio à crise. Chegamos no tópico 3, prosperidade em tempo de crise. Na vida de Isaac, nós aprendemos diversas lições da prosperidade do Senhor em meio à crise. Ora, semear ou plantar uma semente é algo totalmente contrário a uma ideia de fome. Poucas pessoas têm a capacidade de semear e de plantar na vida de alguém quando estão passando por dificuldades ou crises em sua vida. Mas Isaac nos deixou uma excelente lição. A lição é: sempre haverá possibilidade de semearmos em meio a um ambiente de crise. Mesmo a gente não tendo, não possuindo e não havendo circunstâncias para assim fazê-lo. Mas Deus nos proporciona capacidades para semearmos. Vemos uma outra lição também em Isaac. Em Gênesis capítulo 26, versículo 18, diz que ele cavou os poços do seu pai Abraão. Em tempos de crise, é muito comum algumas pessoas
usarem essa ideia para fazer palanque em tempos de crise. É muito comum as pessoas usarem essa possibilidade para trazer intrigas, para trazer confusão, para gerar vinganças em tempo de crise. É muito comum as pessoas deixarem aflorar um sentimento de rancor sobre a sua vida, de serem ingratos com muitas pessoas que lhes abençoaram. Mas Isaac fez diferente. Isaac, ele cavou os poços do seu pai. Isaac, ele honrou tudo aquilo que o seu pai fez na sua vida. Uma outra lição está em Gênesis capítulo 26, versículo de número 25, que diz que Isaac, em meio a um processo de se cavar poços, ele parou para fazer um altar. Até porque quem dá força para a construção dos nossos projetos é Deus. Quem nos dá energia para a construção dos nossos projetos é o Senhor. Portanto, nós não devemos abandonar o Senhor e nem deixar de fazermos altares ao Senhor. O culto em nossa vida é fundamental. Ora, quem toma essas atitudes sempre verá a mão de Deus estendida. Observe que aprendemos sobre as adversidades na vida de Abraão e na vida de Isaac, mas em tudo isso, esses servos do Senhor se posicionaram de forma fiel. E Isaac, ele colheu os seus frutos, os frutos da obediência, os frutos da honra, os frutos da devoção ao nome do Senhor. Em Gênesis capítulo número 26, versículo 30 e versículo 31, você observará as consequências desse projeto, as consequências desse propósito. E quais foram? Foi que Isaac conseguiu encontrar água para saciar a sua sede e para pôr fim àquela situação de crise e de necessidade. Quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus jamais vai nos desamparar. Assim foi na vida de Abraão e assim foi na vida de Isaac. Chegamos ao final dessa pré-aula. Eu quero agradecer a você que esteve conosco e que assistiu esse conteúdo. Que você possa se inscrever no nosso canal e possa compartilhar todas essas informações para que vidas possam estar sendo abençoadas. Eu quero te agradecer e externar a minha gratidão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.